Olá pessoal, que a força, a graça e a paz do Senhor esteja contigo, dando continuidade a esse estudo aqui sobre missões. Essa é a parte 2, né? Que nós estamos aqui, você pode acompanhar a primeira parte aqui nessa playlist. E hoje, dando continuidade, como eu falei, nós vamos falar sobre o que as missões, o que a missão, ela precisa de parceria, né? Uma das coisas que é essencial para que a missão ela tenha sucesso é de parceria com a igreja mantenedora, né? Olha que bênção, hein? A igreja que enviou, ela precisa ter uma parceria, igreja mantenedora com o missionário lá no campo. Amém? Nós vamos ver isso agora. Então, se você está gostando desse vídeo, se você tem expectativa, curta aqui, e se ainda não é membro do canal, faça sua inscrição aqui. Tenho certeza que Deus vai te abençoar e também vai ajudar o meu vídeo a ganhar um maior alcance, tá bom? Então vamos lá? Então, pessoal, vamos dar continuidade agora falando sobre missões precisam de parcerias, né? Uma estratégia bem feita, o pastor da igreja, né? Que ele sente no coração de ter uma missão, de enviar pessoas para determinado local. Ele precisa de fazer um planejamento e a pessoa que ele vai enviar tem que ser uma pessoa de sua confiança e uma pessoa cheia do Espírito Santo, como nós vimos no vídeo anterior, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa conhecedora da palavra e totalmente comprometida com o Evangelho, né? E também comprometida com a igreja mantenedora, porque não se faz missão sozinho. Tudo na igreja, tudo na presença do Senhor, nós precisamos de corpo, ter esse sentimento de corpo. E o pastor da igreja mantenedora, ele precisa de incentivar a igreja a ter esse compromisso, né, de parceria com o missionário. Foi alguém enviado, mas esse enviado ele não foi enviado de qualquer jeito, não. Nós vamos ver aqui algumas atitudes que precisam ser tomadas para que esse exercício, esta bênção, essa máquina que é missão possa acontecer com excelência e com grandes frutos, né? Então, precisa dessa parceria. E outro detalhe é que existem assim, pontos que nós temos que destacar. Eu destaquei aqui 3 pontos, né? Estou fazendo 3 errado, mas aqui, ó, 3 pontos fundamentais para iniciar um campo missionário. Pensou em fazer um campo missionário? Você tem que ter essa estrutura aqui. A igreja que vai manter, que vai enviar, ela tem que ter essa estrutura. O pastor precisa gerar no meio do rebanho essa consciência. Então a primeira é pés formosos. Mas como assim pés formosos? O pastor Hernandes Dias Lopes, numa das pregações que eu acompanhei, ele falava justamente sobre isso. A questão de ter os pés formosos. Ou seja, pessoas, pés fala da caminhada. Aqueles que vão para o campo missionário precisam de ter a formosura de Cristo. Esses missionários que serão enviados, a igreja precisa gerar esse sentimento que as pessoas enviadas, o missionário, ele tem que ter esses pés formosos, tem que ter o pé conforme os passos de Cristo, na perfeição de Cristo, porque ele vai andar por caminhos, ele será enviado e ele vai andar por caminhos difíceis, caminhos tortuosos, caminhos de dificuldades, mas que aquele que tem a direção do Espírito, ele vai saber pisar. Ele vai encontrar obstáculos? Vai, mas ele vai saber andar e buscar o caminho certo. Então, primeira coisa, o missionário, pés formosos daqueles que vão com amor, com vigor. Ninguém faz missão pensando em dinheiro não, tá? Ninguém faz missão para ficar rico. Então ele tem que ter os pés formosos daquele que com amor vai fazer a obra e vai pisar em terras que ele não conhecia. Outro ponto fundamental é joelhos dobrados. O pastor, ele precisa de incentivar a igreja, de ter uma igreja de oração. Como assim? Nós somos uma missão agora na Bahia, em Lapão, Água da Nova, em que nós somos responsáveis, juntamente com o pastor Ildésio, e aqui nós montamos um grupo que está focado, um grupo que está comprometido em oração. Por quê? Porque nós sabemos que precisamos de ter joelhos dobrados continuamente para interceder por aqueles que foram enviados. Sabe por quê? Porque mesmo ele tendo os pés formosos, ele não vai prosperar lá se não tiver uma igreja que ora, uma igreja que mantém
em oração aquelas pessoas ali constantemente, para que eles possam saber discernir, para que as lutas que eles encontram eles possam vencer. E quando a igreja faz isso, a igreja se sente participante. Então nós temos esse grupo que cada dia ora, e é um grupo até no WhatsApp. Nós vamos orando ali e nós temos visto como que Deus está movendo situações difíceis naquele local. Barreiras que não estavam sendo ultrapassadas agora estão sendo, porque nós temos visto que a igreja ela tem os joelhos dobrados continuamente em oração. Então, o segundo ponto que você precisa observar, ponto fundamental que você precisa observar. O terceiro é mãos dadivosas. Mãos dadivosas fala de dádivas, fala daqueles que contribuem. Missão não é só feita apenas de boa vontade, viu, irmãos? Missão não é apenas feita de oração. A Bíblia nos ensina que a fé, ela sem obras, ela é morta. Então, se um missionário se dispõe, se existe um homem cheio do Espírito Santo, existem os pés formosos, se existem joelhos dobrados da igreja que intercede, nós precisamos também ter mãos dadivosas que fazem o quê? Que contribuem, que ajudam a missão. Independente de dízimo, se você dá dízimo, se você dá ofertas para alguém, se você ajuda alguém. Se você ama, a igreja precisa amar as missões. Se você ama a missão, a igreja precisa ter as mãos dadivosas. Doar. Aí nós vamos ver, doar quantidades, às vezes em dinheiro. Doar, ter sempre doação de alimentos, campanhas na igreja para arrecadar alimentos, né? Arrecadar alimentos, roupas, doações. Nós vamos agora viajar, agora dia 25 de julho de 2022, agora nós vamos viajar para lá e nós já estamos fazendo uma campanha de doação de donativos, já temos muita coisa recolhida, porque aquilo que muitas vezes não serve para nós aqui vai servir muito para outra pessoa lá. Muitas vezes é um berço aqui de alguém que já não vai ter mais filho, esse berço vai ser usado por uma criança lá. Uma calça que não serve em você mais, porque você tem muitas... Quando você tem as mãos dadivosas, você quer doar para as outras pessoas também. Então, esses 3 pontos fundamentais precisam de ter numa igreja. Então nós vamos lá agora visitar a base, a igreja aqui. A igreja está sendo motivada a saber, a ter os pés formosos para ir, para fazer a missão, orar continuamente, mas também ajudar nas contribuições. Porque se a gente não contribuir, a igreja lá no local, a missão ela não consegue prevalecer. Então são esses 3 pontos fundamentais que eu vi uma mensagem do pastor Hermínio Lopes, que eu falei assim, um dia eu vou usar isso no estudo meu, né? E agora está sendo bem propício. Um outro detalhe sobre as missões, que nós vamos estudar nesse capítulo, né? nesse vídeo, é de a igreja que envia, ela cria responsabilidades e também um posicionamento espiritual. A igreja com o missionário, existe um elo, né, que liga os dois. Ninguém pode mandar e deixar um missionário ao léu. Isso é errado, isso é um crime. E também o missionário lá ele não pode se tornar independente da igreja aqui. Isso nós vamos ver em um outro vídeo. Mas a igreja ela precisa de ter responsabilidades e posicionamentos espiritual entre a igreja e os missionários. Então é uma coisa linda, porque a gente vê que ninguém é enviado de qualquer jeito. Ninguém vai ser lançado num lugar que ele não conhece, longe, só para dizer que está fazendo missões, não. As coisas na presença de Deus e na igreja têm que ser bem organizadas para que tenha um êxito. Muitas vezes nós, na nossa empresa, na nossa casa, nós deixamos a faltar alguma coisa, mas quando nós pensamos em igreja, nós temos que dar o nosso melhor, né? Nós temos que dar aquilo que é de melhor. Quem é enviado tem que dar o que é melhor. A igreja que está orando, ela tem que ter primazia na oração também, porque sabemos que isso tudo faz a diferença. Então, compromisso que a igreja tem que ter com o missionário. A igreja ela precisa de ter uma contribuição contínua e suficiente. O custo de vida lá no local que o missionário foi enviado. As necessidades dele, se ele foi com a esposa, se ele tem filhos. A locomoção dele lá. Uma casa. Um aluguel de uma casa. Onde ele vai ficar. Como ele vai se locomover entre os locais. Né? Muitas vezes ele está numa cidade, mas ele vai para povoados. Como que vai ser feito isso? Então, a igreja ela precisa de ter contribuições para que nada falte às pessoas que estão ali. Tem que ser suficiente. A contribuição não é para ninguém ficar rico, não. A contribuição não é para dar luxo para o missionário, porque até ele merece. Mas é uma contribuição suficiente para que ele possa fazer a obra. E a igreja aqui ela tem que ser
ter essa responsabilidade. O missionário não precisa ficar ligando, pedindo as coisas. Um bom pastor, aquele que sabe, conhece aqueles que ele enviou, sabe, tem discernimento, né? Então, esse é o comprometimento, né? Responsabilidade e posicionamento que a igreja tem que ter entre o missionário. Outro ponto é a questão do sustento espiritual nas tribulações e reciprocidade. Então, o missionário está passando por uma dificuldade. O missionário está indo por um lugar que às vezes tem grandes castas demoníacas. Como nós vamos lá para o sertão, existem lugares de castas, regiões quilombolas, regiões em que as pessoas têm gerações e gerações que foram escravos, e nós levando a palavra, isso manifesta-se em muitas situações difíceis. Então o missionário, ele precisa ser coberto pela igreja nas orações, ele tem que ser sustentado pelas orações da igreja, são os joelhos dobrados continuamente, a igreja tem que ter esse posicionamento. A igreja como um todo, ela tem que saber que ela precisa de ajudar ao missionário a vencer as grandes tribulações. Mas também existem tribulações de cunho próprio, uma enfermidade, um problema com o filho, problema de relacionamento do missionário se for casado com a esposa. A igreja tem que assisti-lo, a igreja tem que sustentá-lo espiritualmente, porque um saco vazio não para em pé. Essa pessoa não só ele tem que buscar, mas a igreja tem que interceder por ele, tem que dar o sustento. Muitas vezes, quando nós vamos agora, nós vamos ser enviados, vamos lá para ajudar os missionários que estão lá. Então, a palavra minha de que eu estou aqui, eu vou levar um sustento espiritual. Não só oração à distância, mas vou lá, vou dar um abraço. Aquele que está lá passando por uma grande necessidade, seja espiritual, material, ou uma enfermidade, nós vamos lá para ajudar a ter o sustento espiritual. Isso é importantíssimo. O missionário não pode ser largado lá no local. Não apenas pode, vou dar o dinheiro suficiente. Não, ele precisa de mais do sustento através das orações da igreja, as tribulações, né? E nós sabemos que quando a gente ora, nós recebemos também. 3, oferta aos missionários como sacrifício vivo. Então, nós temos que levar a igreja que entender que os missionários estão ali como uma oferta viva diante do Senhor. Nós temos que reconhecê-los, termos eles como homens, assim como as missões naquela época. Paulo, ele ia para culturas diferentes, ele ia para lugares que ninguém ia, onde tinham deuses diferentes, e ele conseguia vencer. Eles eram levados como sacrifício vivo ali naquele local, e nós temos que interceder pelos missionários. A igreja tem que entender que existem vidas ali que estão doando a sua jornada para que Deus abençoe. A igreja ela precisa de ter uma visão missionária ampla para que tenha êxito em todas as coisas. A igreja precisa ter compaixão e investir nas pessoas, nas necessidades. Então, a missão ela se completa. A nossa igreja, a igreja aqui mantenedora com o missionário lá, ele precisa de investir nas pessoas. Ninguém tem que chegar no local, eu sou o maior, não. Nós temos que fazer os discípulos e pessoas, né, investir em pessoas necessitadas que nós nunca vimos. Então, quando nós fazemos isso, é uma oferta viva. Existe no mundo espiritual uma revolução, um mover de Deus, que é como se fosse uma máquina que está sendo sustentada por oração, por atividades físicas e também espirituais que movimentam no mundo espiritual as coisas. E aí dissipa. E aí a palavra de Deus, que é verdade, ela entra nos corações e não existe problema algum que vai impedir da obra ser feita. Seja onde que for. Seja numa cidade próxima, seja em outro país, em outro continente, Deus ele vai operar, porque não existe barreiras para Deus, desde que a igreja ela entenda o que é missão e siga todos esses passos. Então, essa é mais uma parte que nós vimos aqui sobre missões. Espero que você esteja sendo abençoado e espero que você esteja sendo impactado, porque é maravilhoso, lindo que é a missão. Porém, é feito com organização, com disciplina, com uma estratégia, como nós estamos vendo aqui, não é verdade? Em 2 Coríntios diz assim, que a igreja ela precisa de ter toda essa compaixão, que nós vamos falar no próximo vídeo. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo vídeo. Curta esse vídeo, tenho certeza que Deus vai te abençoar.